Oi, meus amores, eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou dar uma organizada aqui nos balão e aconteceu uma situação, queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu joguei aqui no chão para facilitar um pouco, para eu separar, e tem mais um pouco aqui. Tudo saco de balão aberto, porque eu tava colocando nos potinhos. Como eu tô sem espaço nas prateleiras para guardar nos potinhos, então eu eliminei a ideia dos potinhos e voltei a guardar em sacola de novo. Aí fica tudo assim separado. Eu tô pensando de separar por cor. Tipo, deixar todos os rosas juntos, todos os azuis juntos, todos os metalizados juntos. Vou fazer isso. Nessa sacola eu vou guardar os enfeitados, tá vendo? Esse aqui é de bola de futebol. Daí eu vou colocar junto. Esse daqui, ó, é formato de coração. Vou guardar aqui junto também. E colocando uma sacola em cada mão. Aí aqui, ó, tem metalizado, tamanho 16, cor prata, metalizado dourado. Compensa guardar, às vezes a gente tá fazendo festa, né? Sobra lá, sei lá, às vezes sobra 3 balão num pacotinho. Eu guardo tudo, porque às vezes você vai montar a decoração e estoura balão, ou você faz um cálculo errado e falta balão. Daí, esses que a gente guardou, salva a gente nessas horas, né? Mas o que eu ia falar hoje, aproveitar esse vídeo aqui que eu tô arrumando as coisas, pra falar com vocês sobre um assunto que aconteceu aqui na minha cidade. Eu participo de alguns grupos onde tem pessoas que trabalham com pegmonte e decoração. Tem tanto pessoas que vendem o serviço, né, que é o meu caso, quanto pessoas que contratam o serviço, né, mães e tal. E é um grupo bem grande, não sei dizer quantas pessoas tem. E ó, eu tô com o meu avental da minha época de merendeira, ó, tia Jane. Uma gracinha, né? Eu tenho 3 desse. Tem da Mini, tem de cupcake, tem uns outros lá. Mas enfim, E aí aconteceu um caso lá esse final de semana. Eu só fui ver hoje, que é segunda-feira, mas aconteceu no final de semana. Uma moça contratou o serviço de uma profissional que faz sublimação. Ela faz aqueles painéis redondos sublimados, né? E aí, o que aconteceu? Ela tá grávida, essa moça que pegou a encomenda. Ela tava grávida e o neném nasceu e o neném foi pra UTI neonatal. E o neném passou super mal e tal, e precisou ser entubado, e enfim. Só que a gente só ficou sabendo disso agora porque ela mandou mensagem, né? Mas aí essa moça que contratou o serviço dela foi lá no grupo e descascou ela. Semana passada eu já vi que ela tinha falado um monte de coisa lá, só que eu tava muito corrida e eu acabei não acompanhando. Esse final de semana aconteceu de novo. Ela foi lá reclamar dessa mesma profissional que ela contratou, pagou quase R$800 pra moça, e a moça sumiu e tal, e todo mundo no grupo descascando ela, com não sei o que. Daí ela pegou e mandou mensagem no grupo, explicando toda essa situação, que ela tava indo bem na gestação, só que na hora que o neném nasceu, precisou ser internado na UTI, ficou entubado. Ela disse que ela ficou totalmente sem psicológica, ela precisou tomar medicação, porque ela ficou muito abalada e tal. E ela escreveu um relato assim, gente, muito triste. Eu até chorei, porque eu fiquei com muita dó dela. E aí, tipo, teve gente que foi lá, né, desejou força pra ela e tal, mas teve, aí essa moça que tinha debuiado com ela, né, pegou e falou assim, eu não quis ser insensível, que não sei o que. Aí uma outra escreveu assim, você não foi insensível, até porque ela não te deu nenhuma resposta, sabe, foi uma situação tão chata, todo mundo falando. Eu me coloquei no lugar da profissional, né, que você tá com seu filho numa UTI, você tá super mal, ela falou que lá ela não pode ficar com o celular, então ela pegou e falou pra mãe dela ajudar, porém a mãe dela também deve ser pessoa de idade, não sabe mexer com o celular, e essa mãe não deu retorno pra cliente, e foi uma situação bem chata, sabe? Ela ter exposto ela no grupo e falando que ia atrás de advogado, que não sei o quê. E a gente sabe que a maioria de nós que trabalhamos por conta, que às vezes, né, que nem no caso dela, às vezes ela tinha lá uma impressora ou recebeu uma rescisão e tava grávida, precisa trabalhar. A pessoa pensa, vou trabalhar por conta, vou começar a mexer com sublimação, com negócio de caneca, com cesta, né? Às vezes a pessoa pega o que ela tem pra tentar trabalhar, né?
E às vezes a pessoa começa um negócio, só que às vezes a pessoa não tem apoio, às vezes ela é sozinha, no caso dela tá grávida, o neném nasce, acontece um problema, tudo, e o cliente ele não quer nem saber. O cliente ele não quer nem saber do seu problema. Eu, como cliente, em determinadas vezes, acontece alguma coisa, eu encomendo alguma coisa, o negócio não chega, ou chega errado, eu encomendo uma cor, chega de outra, a gente já fica nervoso. Mas como a gente trabalha por conta, a gente sempre tenta se colocar no lugar de quem a gente contratou. O que será que aconteceu? Será que foi um funcionário que pisou na bola? Será que aconteceu alguma coisa? A gente sempre tenta pensar como se tivesse acontecido comigo. Mas a pessoa que não trabalha por conta, que trabalha registrado e tal, ela não para pra pensar em quem tá começando. E aí, tipo, eu fico imaginando essa moça que passou por toda essa situação com o neném, sabendo que tem uma cliente debulhando ela num grupo, falando um monte sobre ela, sabendo que nesse grupo tem outras clientes dela também, e aí ela, à base de medicação, com o neném pra cuidar, passando por toda essa situação, não ter apoio. E aí eu fiquei muito pensativa nisso. Falei, gente, como que a gente não vale nada, né? A gente que trabalha, que começa pequeno, a gente muitas das vezes, a gente vai lá, abre um MEI, paga lá o MEI mensal, mas às vezes a gente nem... Eu mesmo falar pra vocês, eu não entendo dessas coisas. Tá chegando maio, eu preciso ir atrás de um contador, porque eu preciso ver como que é esses negócios de imposto de renda, essas coisas, como que vai fazer e tal, porque a gente também não tem salário, né? Então, tipo assim, se vai que acontece de eu ir lá querer financiar um carro um dia, ou uma casa, alguma coisa, eu preciso provar que eu tenho um salário. Esse tipo de coisa a gente precisa de contador para resolver pra gente. E a maioria de nós que começamos pequeno, dentro da nossa casa, com o jeito que a gente consegue, a gente não tem suporte profissional. E aí você vê uma pessoa indo no grupo falar um monte de você, falar que vai atrás de advogado, que não sei o que. Imagina o desespero que não deve dar. Então é por isso que muita gente tem medo de começar a trabalhar por conta. Porque na hora que você começa a pensar em tudo isso, vai batendo aquele desespero, né? Por exemplo, aconteceu comigo agora em setembro, né? A gente tá em fevereiro, né? Setembro do ano passado, eu peguei um casamento pra fazer, nunca tinha pegado casamento, na verdade eu já tinha pegado, mas era casamento simples. Esse eu peguei pra fazer tudo, inclusive centro de mesa, entrada, tudo. Peguei esse casamento pra fazer, tinha outras festas também no dia, tinha pegue monte pra entregar. Foi um fim de semana assim que eu tava muito corrida, tinha que ir pra Campinas, no Ceasa, atrás de flores, coisa que eu nunca tinha feito. Até hoje eu não sei mexer com flor, né, saber nome de flor, como montar arranjo, essas coisas, não tenho essa destreza. Enfim, foi uma semana bem puxada, e eu fiquei muito doente, eu tive dengue. Eu até vim falar com vocês, né? Eu tinha acabado de desmontar a loja. Eu tinha desmontado a loja lá no shopping, voltado com a loja pra minha casa. Não tinha terminado de organizar as coisas. Fiquei muito doente, totalmente sem voz. E tinha que passar o dia assim, tomando Dorflex, Cimegripe, um monte de coisa pra conseguir ficar em pé. Porque eu ficava em pé e ficava com as pernas tremelicando assim. E diarreia, mal, não conseguia comer nada. Então, assim, eu fiquei tão ruim. E eu fiquei traumatizada. Fiquei muito traumatizada. Daquele dia pra frente eu falei, nunca mais eu pego mais de 2 festas pra fazer no mesmo dia. Nunca mais. Porque até 2 você tem controle. Você tem controle de um horário, você tem controle de qualquer coisa. Você consegue, você pede ajuda, sei lá. Se você tiver que devolver um dinheiro, não é tanto dinheiro, você entendeu? Eu falei assim, até 2 festas no máximo é o que eu consigo pegar. Não pego mais do que isso. E tem algumas datas desse ano, por exemplo, que eu já fechei. Já faz tempo que eu fechei. E fica aparecendo gente pra mesma data, aí eu lembro. Falei, se eu ficar doente, se eu passar pela mesma coisa que eu passei. Eu tive dengue, tive Covid, gente, eu tive tudo. Eu fiquei podre mesmo, sabe? E meu esposo, agora, tem 2 semanas, a gente foi desmontar uma decoração. Meu esposo caiu da escada. Ele vinha descendo com o painel ripado e com a mesa e com a cômoda fake. Ele escorregou da escada, caiu, quebrou a nossa cômoda fake, estragou todo o canto do nosso painel ripado, se machucou feio, ficou com o pé enorme. E a gente ficou super desesperado porque em 2018 ele já machucou esse pé. Ele caiu de uma escada num serviço, só que foi uma queda muito feia. Ele precisou usar gaiola, sabe aquelas gaiolas que atravessam os ferros assim? Ele usou essa gaiola no pé dele.
durante um tempão. Ele ficou 1 ano em casa parado. E ele tem trauma disso, trauma. Tanto que na hora que ele se machucou, que a gente chegou em casa, tudo, que ele levantou no outro dia, que ele viu o tamanho que tava o pé dele, ele começou a chorar. Meu marido não é uma pessoa de chorar. E ele começou a chorar, de lembrar de tudo aquilo, sabe? Todo aquele trauma que ele passou e tal. E ele também trabalha por conta, né? A gente a vida toda trabalhou registrado. Ano passado eu dei a louca, larguei meu serviço, falei, vou trabalhar por conta, porque eu passei por umas situações pessoais muito difíceis com os meus pais, enfim. Se um dia eu tiver coragem, eu venho aqui contar pra vocês. Mas foi um trauma, assim, impossível de lidar. E eu me vi totalmente sozinha. E eu peguei e dei a louca, falei, vou largar e vou começar a trabalhar por conta e vai dar tudo certo. E ele falou também, vou largar, vou começar a trabalhar por conta e vai dar tudo certo. E a gente veio assim com a cara e com a coragem. E nós estamos aqui, trabalhando, 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 sem folga, sem descanso, sem fim de semana. Às vezes as crianças ficam chateadas porque eles querem passear, querem fazer as coisas. E nós estamos aqui, ó, trabalhando, trabalhando, trabalhando. A gente não tira um sossego pra nada. Mas a gente tá vindo nesse pega pra tentar mudar de vida, né? Porque vocês param pra pensar, eu ganhava R$2.600 na escola. Meu marido ganhava R$3.050. Tira 14% de desconto do imposto de renda, vinha pra mim uns quase 2.300. E pra ele vinha 2.800 e pouco. Só que só de aluguel a gente paga 2.200. E eu gastava mais de R$400 para eu ir trabalhar, porque era outra cidade. Então a gente vivia com muito pouco. A gente vivia com R$2.000, R$2.100 por mês para pagar parcela de carro, comprar comida, água, luz, internet, telefone, passear. Então a gente nunca tinha dinheiro para nada. O que você faz com R$2.000 hoje em dia? Tendo 2 filhos. Não faz nada. Então a gente vivia muito apertado. E desde que a gente começou a trabalhar por conta, a nossa vida deu uma boa melhorada. Só que na hora que acontece esse tipo de coisa, a gente para pra pensar. Fala, meu Deus, a gente é ser humano. Se acontecer qualquer coisa, o que eu vou fazer? E isso que aconteceu com ela me pegou bastante, sabe? Me pegou bastante. E porque, né, graças a Deus, eu não tenho mais filho, né? Eu tenho alguns problemas de saúde e tal. Meu marido já operou também, pra gente não acontecer de engravidar e ter algum probleminha com o neném. Então a gente não tem mais filho. Só que muita coisa pode acontecer, muita coisa. Que nem aconteceu com os meus pais, né? Que aconteceu uma situação muito complicada, enfim, deixa pra lá. Mas, gente, a gente tem que pensar que a gente é ser humano. A gente abriu uma empresa, a gente dá o máximo de nós todos os dias para trabalhar, para dar conta de tudo, mas sempre a gente tem que colocar na nossa cabeça, nós somos seres humanos. A qualquer momento pode acontecer uma coisa com o nosso filho, com a gente, com nossos pais, com a nossa casa, uma tragédia, sei lá, uma chuva, uma tempestade, a gente não sabe. Muitas coisas podem acontecer, muitas coisas. E a gente tem que estar com isso muito claro na nossa cabeça, que a gente não tem que sair pegando tudo que aparece, independente da gente ter necessidade, ter dificuldade. Eu sou a prova viva disso. O meu marido se machucou, hoje já é dia 17 de janeiro, o meu aluguel aqui de casa vence dia 2, e até agora eu não paguei aluguel de casa, porque a gente não conseguiu juntar o dinheiro, por causa desse período que ele ficou sem trabalhar. Atrapalhou toda a nossa vida, atrasou todas as nossas contas. Então, assim, a gente tem que botar um limite. Um limite. Às vezes é muito legal a gente ver, né? A empresa de fulano aluga 25 kits de Pegmonte por final de semana. A empresa de cicrano aluga 20, outra aluga 30. Mas a fulano, cicrano, betano trabalha sozinho? 100% sozinho? Tipo assim, se acontecer alguma coisa com eles agora, eles não vai ter alguém que pode vir socorrer? Uma mãe, um vô, um tio, uma prima, uma filha que seja mais velha? Alguém que pode vir? Sempre tem. Ou um funcionário, sempre tem. Se você, assim como eu, trabalha sozinha, não tem ajuda, não tem pra quem pedir socorro, não fica na sua cabeça olhando, nossa, eu queria tanto alugar tantos kits que nem a empresa de fulano aluga, porque fulano tem ajuda e você não vai ter. E daí, se acontecer qualquer coisa dessa, você imagina o seu nome, o nome da sua empresa, que você tá ali capengando pra fazer funcionar. Desculpa, gente, tô numa tosse. Imagina o nome da sua empresa que você tá capengando pra conseguir um espaço,
né? Nesse mundão de meu Deus, num grupo com o povo tudo debuiando você e falando de você, sem nem saber o que você tá passando, a sua dor, a sua dificuldade. E aí, muitas das vezes, provavelmente, ela nem deve ter esse dinheiro para devolver, porque a mulher falou que pediu o dinheiro de volta, ela não devolveu, provavelmente ela não deve ter o dinheiro. Então, assim, eu me coloquei no lugar dela. E eu vim trazer essa reflexão aqui pra vocês. Estou aqui há quase 15 minutos aqui falando sem parar. Mas é porque isso mexeu demais com a minha cabeça. E eu espero que vocês pensem um pouquinho e tentem se reorganizar dentro do que vocês conseguem, dentro do que vocês podem, sem usar a régua do outro para se medir. Porque se você quer ter sucesso, você precisa galgar esse sucesso. E ele não é fácil. Ter um funcionário não é fácil. Que nem, né? Acontece um negócio desse que nem aconteceu com meu marido. E se ele tem um funcionário? Né? E se o cara, tipo, só auxilia ele, mas o cara não faz o serviço, aí ele tem que manter o pagamento do cara, sendo que a gente não tem dinheiro nem para pagar o nosso próprio aluguel. Vocês veem que situação? Então a gente tem que nem a gente estava até falando esses dias, né, sobre uma pessoa que a gente conhece, que trabalhava em firma normal, casou com uma pessoa que tem uma vida super, super, super boa e herdou uma empresa da família dessa pessoa com quem ele casou. E ontem a gente viu ele com um carro dos nossos sonhos, que é o sonho meu e do meu marido, ter um carro daquele. A gente viu ele entrando no carro dos nossos sonhos e, tipo assim, ele é muito mais novo do que a gente. Ele precisou se esforçar milimetricamente pra conseguir. Tipo, foi um casamento que deu certo, herdou. O negócio já tá bombando, já tem funcionário, já tá na luta, trabalhando. E a gente aqui, ó, capengando, capengando, capengando. Por quê? Porque as coisas não são justas, né? Infelizmente, o mundo não é justo, as coisas não são justas. E se a gente tem que começar do zero, a gente tem que entender que a gente vai ter que dar conta a partir do zero. E aí, dali pra frente, quando as coisas forem melhorando, você conseguir um funcionário, conseguir se estabilizar melhor, aí você vai pensando de alugar mais kits, de pegar mais decorações, mas às vezes não vale a pena. Você pode enfiar o pé pelas mãos e dar super certo, estourar, ganhar dinheiro e ficar rica, ou você pode se estrambelhar no meio do caminho e não conseguir se reerguer mais. É isso, gente. Eu espero que vocês fiquem bem. Ó, um super beijo pra vocês e até os próximos vídeos.